Todos. Declaro aberta a 51ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo uerbandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfedini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, eu cumprimento os demais colegas vereadores, público presente, Albaniza, Jonas, senhor Biro, boa noite, seja sempre muito bem-vindo. E também o pessoal que vai nos acompanhar pelas redes sociais. Boa noite a todos. E também boa noite aos servidores dessa casa. Antes de iniciar a minha palavra, gostaria não ia falar sobre esse assunto, mas uma coisa que me deixou muito triste e também causou muita indignação aos pais, em relação à suspensão aí da questão aí da entrega dos ovos de Páscoa para as crianças da escola municipal. Eu acho assim, gente, uma coisa que sempre fez parte aí da cultura. E, de repente, não sei de quem foi a ideia de retirar essa questão aí dos ovos de Páscoa, não entregar os ovinhos de Páscoa para as crianças. Saiba que todas as crianças ficam esperando a Páscoa para receber um ovinho. Que seja um chocolatinho, um ovinho. Então, a população ficou indignada. Os pais, eu como os pais, meu filho já tá moço já, mas eu fico, assim, consternada de ver para quem mexer com isso, né? Uma coisa que sempre funcionou. E, não sei, às vezes economiza de um lado e gasta de outras coisas que nem precisa. Então, uma coisa que já faz parte do cronograma da prefeitura e chega na época da Páscoa de dar simbólico, o ovinho da Páscoa para as crianças. Então, assim, fica aqui, assim, muito triste. Aí eu vi hoje na postagem da prefeitura, não tem mais a postagem, que eles retiraram. Não vi se eles resolveram voltar atrás, mas ficou muito feio. Ficou muito feio. Então, revejam essa situação, né? Porque é uma coisa, crianças, né, gente? Não é adulto, é crianças. Então, fica aí. Foi muito feio. E a minha fala de hoje aqui foi sobre a resposta de um requerimento que eu fiz no finalzinho do ano de 2025, referente aí aos programas, aos laudos de programa de saúde e segurança do trabalho dos servidores dos servidores municipais. Então, o requerimento, 081/2025, apresentado no final de 2005, onde solicitei ao Poder Executivo que enviasse informações e documentos referentes aos programas relacionados à saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos municipais. No caso, aí eu pedi o laudo do LTCAT, do PCMSO e do PGR. Então, foi enviado a mim, esses três programas, os laudos,
Então, eu pude observar, né? E são, assim, praticamente eu passei o final de semana lendo quase 500 páginas, que é muito extenso, né? São mais de 500 funcionários, então é muito extenso. Então, o que chamou a atenção colocar ali no laudo ali como a prefeitura como grau 1 de risco. Grau 1, gente, é como se fosse assim uma loja, assim, quase que insignificante o risco de acidente. E a prefeitura tem muito risco. Seria classificado aí como 2, no máximo 3. Encaixaria até no 3, porque tem muito risco sim a prefeitura. Então, hoje está com o grau 1. Então, o grau 1 é bem leve. Então, segundo aí o que eu recebi, né, desses programas, os laudos aí que eu recebi, então eu pude observar aqui. Análise e constatações, conforme o estudo minucioso realizado dos documentos apresentados, foram identificadas algumas inconsistências e possíveis irregularidades que merecem atenção e revisão por parte da administração municipal urgente. Então, esses programas foi realizado em 3/4/2023. Então, como eles colocaram o grau 1, então, de 2 em 2 anos, eles precisam estar refazendo esses programas. Novos laudos, novos programas. Então, mesmo com 2 anos, já venceu. Então, precisa urgentemente estar refazendo esses laudos. O adicional de insalubridade das serventes escolares, no laudo do LTCAT, ele está lá como grau máximo de insalubridade. E elas não recebem. Segundo elas me informaram que não recebem. A ausência de medições quantitativas. Então, teve lugares que foram e mediram o grau de risco e outros não teve medições. Aí a gente quer saber como que eles chegaram àquele grau de risco sem ter feito a visita técnica. Inconsistência nas medições ambientais. Durante a análise dos documentos, foi observado que em alguns setores foram realizadas medições de agentes ambientais, como ruído, calor, enquanto outros não foram realizados. A ausência do RQE da médica coordenadora. Então, até fiz um requerimento pedindo o RQE da profissional, porque se não tiver o registro de qualificação de especialidade na área, ela não pode nem assinar. Então, eu fiz o requerimento pedindo o número. Informações não encaminhadas conforme a resposta do requerimento do item 6. Da resposta ao requerimento, consta a informação de que as atividades classificadas como insalubres e perigosas seriam apresentadas em anexo, contendo os nomes dos servidores e o respectivo grau de incidência. Isso não foi me apresentado. Então, está lá no requerimento, a resposta do requerimento, mas eu não recebi. Divergência na concessão de insalubridade a motorista da saúde. Isso está lá no LTCAT e no PGR. Conforme verificado, motoristas, por exemplo, motoristas de furgão ou veículos similares da área de saúde recebem adicional de 30%. E não menciona, por exemplo, o motorista de van, motorista de ônibus, motorista de carro de passeio. Então, aí eu fiquei imaginando, será que eles não recebem? Eu acho que eles recebem, mas aqui nos programas não consta. O adicional de periculosidade dos vigilantes municipais também. Eles têm direito no caso da periculosidade, né, de 30% sobre o salário base. Então, eles também não recebem. Isso consta nos programas, mas eles não recebem. Então, minhas considerações finais, né, diante das observações realizadas, verifica que há necessidade de esclarecimentos e complementação das informações encaminhadas, revisão e atualização dos programas de saúde e segurança do trabalho, pois já faz quase um ano que venceu os referidos laudos, garantindo que estejam plenamente adequados às normas vigentes e reais condições de trabalho dos servidores municipais. A atualização desse documento é fundamental para garantir a proteção da saúde dos servidores públicos, assegurar o cumprimento da legislação trabalhista e das normas de segurança do trabalho, evitar possíveis passivos administrativos e jurídicos para o município.
Então, fica aí a minha, né, eu fiz esse relatório, né, de tudo que eu li, que eu fiz uma análise de tudo, dei uma leitura em tudo, e aqui então está a minha análise. Aí eu fiz o requerimento, depois o senhor presidente vai colocar para votar, e eu estou requerendo todos esses apontamentos que eu fiz, então eu vou colocar em votação, né, para vocês votarem aí, e para ser encaminhada à prefeitura, para ele estar enviando para nós esses documentos. E a relação de quem recebe a insalubridade e a periculosidade. Eu sei que o colega também, o Rodrigo fez também, né? Mas não tem importância. Como diz, a gente só está somando forças aí. E no mais, senhor presidente, obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 014/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 014/2026. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 014/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 015/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 015/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 015/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 016/2026, em primeiro turno. Projeto de lei número 16, de 25 de fevereiro de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029. Lei número 2.878, 10/12/2025. E abre no orçamento vigente lei número 2.879, de 10/12/2025. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 70 mil. O presente projeto de lei tem por finalidade solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, com a inclusão de dotação orçamentária, no valor de R$ 70 mil, destinada a custear despesas relacionadas à execução de serviço social em âmbito da provisão habitacional do município de Bueno Brandão, MG. Ressalta-se que o município cumpriu todas as etapas e exigências estabelecidas pelo Ministério das Cidades, realizando os devidos cadastramentos de propósito do âmbito novo do PAC,
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, sendo contemplado por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com a construção de 20 unidades habitacionais em nosso município. O recurso, ora previsto, serão aplicados conforme estabelecimento do plano de trabalho vinculado ao termo de compromisso, número 99-2282-2025, Ministério das Cidades, Caixa, assegurando o acompanhamento técnico-social das famílias beneficiárias. Etapa fundamental para a efetividade da política pública habitacional e para o pleno alcance dos objetivos do programa. Para viabilizar a execução da despesa, faz-se necessária a adequação das peças de planejamentos orçamentários do município, com correspondente alteração da Lei Municipal número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, Plano Plurianual 2026-2029. A Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e da Lei do Municipal número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual, LOA 2026. Diante da relevância social da iniciativa e da necessidade de adequação orçamentária para regular a execução dos termos de compromisso firmado, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por esta egrégia Casa Legislativa. Bueno Brandão, 25 de fevereiro de 2026, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado impacto orçamentário. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Na realidade, eu gostaria de saber, né, que esse recurso de R$70 mil, né, para custeio da construção de 20 unidades habitacionais no nosso município. Eu gostaria de saber de vocês, assim, aonde vai ser construídas essas 20 casas? Já tem o local? É ao lado da... que estava lá, que eles falaram aquele dia, eu acho que é ao lado do que foi construído já. É aquele, sabe, do lado lá? Tem aqui. Os predinhos? Os predinhos. Mas seria os predinhos, então, isso. né? Novos predinhos. Mas agora eu não sei, pela verdade, não sei. Porque tem um projeto lá e um projeto lá perto do Cristo, né? Do Cristo? Praça General? Mas lá não é. Passou aqui que vai ser vendido, né? Lembra que a gente foi aprovado para vender? Então não vai ser lá, não. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 016/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 016/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 017/2026, em primeiro turno. Projeto número 17, de 25 de fevereiro de 2026. Altera o PPA quadriênio 2026-2029, Lei número 2.878, de 10/12/2025,
e abre no orçamento vigente, Lei número 2.879, de 10/12/2025, crédito adicional especial, no valor de R$ 2.800.000. O presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, com a inclusão da dotação orçamentária, no valor de R$ 2.800.000, destinado à execução do programa Minha Casa Minha Vida no município de Bueno Brandão, MG, contemplando a construção de 20 unidades habitacionais. Importante destacar que o município cumpriu todas as etapas e exigências estabelecidas pelo Ministério das Cidades, realizando o devido destacamento da proposta do âmbito do novo PAC, Programa Aceleração de Crescimento do Governo Federal, sendo contemplado com a seleção para a construção de 20 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa representa importante avanço na política habitacional do município, contribuindo diretamente para a redução de déficits habitacional e garantindo moradia digna às famílias em situação de vulnerabilidade social. Os recursos serão executados conforme o plano do trabalho vinculado aos termos do compromisso número 99.22.82/2025, Ministério das Cidades, Caixa. Observando rigorosamente as normas técnicas, legais e administrativas vigentes. Para viabilizar a execução do empreendimento, torna-se necessário a adequação das peças de planejamentos orçamentários do município, com a correspondente alteração do município, número 2.878, de 10 de dezembro de 2025, Plano Plurianual 2026-2029, na Lei Municipal número 2.842, de 22 de julho de 2025, Lei da Diretriz Orçamentária. Na Lei Municipal número 2.879, de 10 de dezembro de 2025, Lei Orçamentária Anual, LOA 2026. Assegurando a compatibilidade entre o planejamento e a execução orçamentária. Trata-se de medidas de elevados interesses públicos e relevantes alcance social, que proporcionará melhoria significativa na qualidade de vida das famílias beneficiadas e reforçará o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento social e a dignidade de nossa população. Diante da relevância da matéria, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por esta Egrégia Casa Legislativa, Bueno Brandão 25 de fevereiro de 2026. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado de impacto orçamentário. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 017/2026. Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 017/2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 016/2026 do vereador Rodrigo Arrelar Silva. Requerimento número 016/2026. O vereador da 20ª legislatura que subscreve, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão,
para que nos sejam enviadas as seguintes informações. Primeira, relação aos servidores e adicional da periculosidade, lista nominal completa atualizada de todos os servidores efetivos, comissionados ou contratados da atual administração pública municipal que recebem em caráter mensal ou contínuo. Adicional de periculosidade nos termos da Lei Complementar número 2.193, de 6/6/2018. Decreto municipal, caso haja que regulamenta o presente lei complementar. Estudo segundo as normas do Ministério do Trabalho, realizado pericialmente por médico do trabalho ou engenheiros do trabalho, que caracteriza a classificação ou não as atividades atuais da administração pública como perigosas. Justificativa. O presente requerimento tem como base o princípio constitucional da transparência e publicidade dos atos da administração pública. O detalhamento do adicional de periculosidade pagas aos servidores é fundamental para garantir a legalidade, assegurar os adicionais e gratificação concedidos estejam estritamente amparados por lei e os valores sejam compatíveis com a legislação vigente. 2. Promover a transparência, permitir que a Câmara Municipal e a sociedade tenham acesso claro à composição da folha de pagamento do município. 3. Fiscalizar os gastos públicos, analisar a efetividade e a necessidade da despesa, auxiliando o Legislativo no acompanhamento da execução orçamentária. Sala de sessão, plenário Jorge Paula Borges, 12 de março de 2026, Rodrigo Arrelário Silva, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único do requerimento número 016/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 016/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 017/2026, da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Senhor presidente, conforme o relatório da análise dos programas de saúde e segurança do trabalho dos servidores municipais, SST, Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em atendimento ao requerimento número 081 de 2025, apresentado por essa vereadora, na Câmara Municipal de Bueno Brandão, foi solicitado ao Poder Executivo o envio de informações e documentos referentes aos programas relacionados à saúde e segurança do trabalho dos servidores públicos municipais. Após o recebimento do documento encaminhada pela Prefeitura Municipal, foi realizada uma análise detalhada dos programas apresentados, com o objetivo de verificar a regularidade, atualização e adequação das medidas de prevenção ao risco ocupacionais, bem como o acompanhamento da saúde dos servidores municipais. Dos programas analisados, foram encaminhados para análise os seguintes programas obrigatórios relacionados à saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Conforme consta na documentação apresentada, os referidos programas foram elaborados dia 3 de abril de 2023, encontra-se, portanto, com um prazo de vigências expirados.
o que indica a necessidade de atualização e revisão dos documentos, conforme exigidos pelas normas de saúde e segurança do trabalho. Análise e constatações. Após a análise minuciosa dos documentos encaminhados, foram indicadas inconsistências e possíveis irregularidades, que merecem atenção e revisão por parte da administração municipal. Adicional e insalubridade, serventes escolares. Foi constatado a função de servente escolar apresenta exposição a agentes insalubres, sendo caracterizadas em alguns casos como grau máximo de insalubridade de 40%. Entretanto, há indício que essas servidoras não estão recebendo o adicional de insalubridade correspondente, o que demonstra possível divergência entre o laudo técnico apresentado à prática administrativa adotada pelo município. A ausência de medições quantitativas. Em alguns agentes de risco ocupacional mencionados nos programas, como vibração, não foram representados valores ou resultados de mediações quantitativas que promovem nível exposição dos trabalhadores. A ausência dessas mediações técnicas podem comprometer a correta avaliação das condições de trabalho e a caracterização adequada de risco ocupacional. Inconsistência das mediações ambientais. Durante a análise dos documentos, foi observado que, em alguns setores, foram realizadas mediações de agentes ambientais, como ruídos e calor, enquanto os outros ambientes dos setores de trabalho, essas mediações não foram realizadas. Essas inconsistências podem comprometer a avaliação completa das condições ambientais de trabalho e dificultar a identificação adequada dos riscos ocupacionais existentes. A ausência do RQE, de medidas responsáveis. Nos documentos analisados, não foi identificado o número de registros de qualificação de especialistas, RQE, na médica do trabalho responsável pela elaboração e coordenação do PCMSO. A identificação do RQE é uma informação relevante para comprovar a habilitação profissional e especialização da área da medicina do trabalho, conforme a exigência aplicáveis à coordenação do referido programa. Consideração fiscais e solicitação de informações. Diante das observações realizadas, verifica-se a necessidade de esclarecimento e complementação das informações encaminhadas, bem como a atualização dos programas de saúde e segurança do trabalho, garantindo que estejam plenamente adequados às normas vigentes às reais condições de trabalho dos servidores municipais. Desta forma, requeremos o Poder Executivo Municipal que encaminhe esta Casa Legislativa as seguintes informações e documentos. Atualização dos programas de saúde e segurança do trabalho, LCAT, PGR e PCMSO, considerando que os documentos encaminhados foram elaborados no dia 3 de abril de 2023, encontra-se com prazos de vigências expirados. Relatório completo das medições ambientais realizadas, incluindo medições de ruídos, calor, vibração e demais agentes ocupacional avaliados. Encaminhamento de laudo do dosimetria de ruídos, caso tenha sido utilizado o dosímetro para... Dosimetria está aqui, né?
de ruídos, caso tenha sido utilizado para avaliação da exposição ocupacional, bem como o certificado da calibração dos equipamentos utilizados nas medições. Esclarecimento quanto aos pagamentos adicionais ocupacionais. Solicita-se que o Poder Executivo esclareça o critério adotado pelo município para a concessão de pagamentos dos adicionais de insalubridade e periculosidade, em especial, a razão pela qual servidora que exercem a função das serventes escolar, cuja atividade consta como insalubre dos documentos analisados, não estariam recebendo o adicional insalubridade correspondente. Os motivos pelos quais os servidores que exercem a função de vigilante municipal, cuja atividade é caracterizada como perigosa nos documentos apresentados, não estariam recebendo o adicional de periculosidade previsto. Informação sobre o número do registro de qualificação especialista, RQE, da médica responsável pela elaboração da coordenação do PCM-SO. Encaminhamento da ART, adotação à responsabilidade técnica referente à elaboração do LCAT e do PGR, considerando que os documentos foram analisados por engenheiros responsáveis, devendo ser apresentadas as devidas ART registrada no Conselho Profissional competente. Câmara Municipal de Brandão, sala de sessão, plenário, vereador Jorge Borges de Paula Borges, vereadores Cláudia Cristina de Lima e Sá e Lourenço Santana Ribeiro, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 017/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 017/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 013/2026, do vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Senhores vereadores, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, a possibilidade de realização da manutenção, construção de bacias de contenção, limpezas e feituras de esgoto das estradas vicinal no bairro Vargem Grande, passando pelo Pidico, Pousada Campi Limão e a Igreja de São Lázaro. Aproveitando a indicação, pede-se também que possa ser realizado o calçamento mais breve possível, já que os materiais já se encontram disponíveis no local. Com as constantes chuvas no nosso município, as últimas semanas, a estrada suplicitada se deteriora. Essas condições não apenas prejudicam o tráfego veículo, mas também comprometem a segurança dos usuários, incluindo moradores, agricultores e estudantes que utilizam essas vias diariamente. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 12 de março de 2026. Vereador Rodrigo Arrelardo Silva, Partido Agir, da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 013/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 013/2026 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei 014 e 015 de 2026, já aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final, nesta mesma reunião.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 014/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 015/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? E em votação, o parecer de redação final acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.